Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Objetivos: ler e interpretar notícias, analisando os seus elementos composicionais. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de determinadas palavras ou expressões e de pontuação. Identificar os efeitos de sentido dos modos e tempos verbais em uso no texto. Onde você procura informação? Você lê notícias? Em quais meios? Em um jornal impresso ou em um jornal eletrônico? Televisão, rádio ou compartilhado em uma rede social? Pensou? Muito bem. O importante é você compartilhar, é você procurar a informação. Vamos ler uma notícia? Metade dos candidatos do Enem 2019 fará prova pela primeira vez, diz INEP. Em 2018, eram 33% de participantes novatos. Aumento seria explicado pela necessidade de justificar a ausência na prova. Dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados no Enem 2019, 47% farão a prova pela primeira vez. Segundo o INEP, houve um aumento significativo de novatos. Em 2018, eram 33%. No ano anterior, 16%. Continuando a leitura. Para o órgão, a principal hipótese que explica a mudança de perfil dos candidatos é a necessidade de justificar a ausência no exame. Desde 2018, eles só podem ter direito a uma nova isenção na taxa de inscrição caso expliquem o motivo de não terem comparecido à edição anterior. Essa exigência desestimularia que parte dos veteranos se inscrevessem no Enem. Observem a fonte, jornaldafronteira.com.br, 2019. Atividade 1. Espera lá. Você está com o caderno? Pegou o lápis, caneta, tudo organizado para fazer a atividade? Lembrou que tem que fazer uma marcação, um ponto de interrogação, um asterisco quando você tem dúvida? Que susto! Pensei que não estava com tudo certinho aí. Vamos entender a atividade. Metade dos candidatos do Enem 2019 fará prova pela primeira vez, diz INEP. Em 2018, eram 33% de participantes novatos. Aumento seria explicado pela necessidade de justificar a ausência na prova. Leia o título e o subtítulo da notícia. Qual é a diferença de pontuação entre os dois? Observe bem. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Claro que você percebeu a diferença, não é mesmo? Metade dos candidatos do Enem 2019 fará a prova pela primeira vez, diz INEP. Em 2018, eram 33% de participantes novatos. Aumento seria explicado pela necessidade de justificar a ausência na prova. Qual foi a diferença que você observou? Essa mesma. A diferença é que o título não tem o ponto final. Olha aqui, ó. Não tem. E aqui tem. Por quê? Tanto a manchete quanto a linha fina não usam o ponto final. Estão falando da mesma coisa, do mesmo assunto, mas um não pode ter o ponto final. É uma regra. Percebeu? A atividade 2, especialmente para você. Isso, eu estou falando contigo. Bora fazer a atividade 2. Relembrando que o LIDE é onde? Como, quando, quem e porquê da notícia. Então, os elementos, né, que tem que ter no LIDE. Destaque o LIDE do primeiro parágrafo da notícia. Dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados ao Enem 2019, 47% farão a prova pela primeira vez. Segundo o INEP, houve um aumento significativo de novatos. Em 2018, eram 33%. No ano anterior, 16%. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Combinado? Voltei, conferi contigo o gabarito da atividade. Olha só, o que 47% dos que farão a prova do Enem a farão pela primeira vez. Quando? No Enem 2019. Quem? Dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados no Enem. Observe, então, os elementos característicos aqui da notícia. Percebeu? Atividade 3. Nossa, professora, quanta atividade necessária para a compreensão do gênero notícia. Leia. Metade dos candidatos do Enem 2019, fará, olha o verbo aqui, ó, presta atenção no verbo, vou dar spoiler aqui, ó, verbo, fará, prova pela primeira vez, diz INEP. Esse é o título da notícia. Vimos na notícia anterior que geralmente o verbo do título está no presente do indicativo. Isso acontece também nesse título? Explique. Em que tempo estará este verbo fará? Perceba aí. Faça que eu volto a seguir, conferir contigo.
gabaritando o exercício contigo. Vem conferir. O verbo fará, nesse título, está no futuro do presente. Eu farei, tu farás, ele fará. Por quê? Porque isso acontece quando é um fato certo, vai produzir um sentido de antecipação do acontecimento. O modo é o mesmo, modo indicativo, mas eu usei aqui o futuro do presente para indicar isso. Vamos ler outra notícia? O último dia do Enem Digital registra abstenção de 71,3%. Taxa de ausência desse domingo, 7, foi maior que os 68% registrados da semana passada. 7/2/2021, 22 horas 2 minutos, atualizada em 7/2/2021, 22 horas 54 minutos. Manchete 1. Metade dos candidatos do Enem 2019 fará prova pela primeira vez, diz INEP. Manchete 2. Último dia do Enem Digital registra abstenção de 71,3%. Nesta atividade 4, eu te pergunto, comparando os dois textos, é possível afirmar que há semelhanças e diferenças? Quais? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei, conferi contigo a resposta da atividade. Comparando os dois textos, é possível afirmar que há semelhanças e diferenças? Quais? Vamos comparar então. Acompanhe a leitura atenta para você perceber as diferenças e semelhanças. Manchete 1. Metade dos candidatos do Enem 2019 fará prova pela primeira vez, diz INEP. Manchete 2. Último dia do Enem Digital registra abstenção de 71%, 71,3%. Comparando, eu vejo o quê? Que o tema dos dois textos é o mesmo. Sim, o Enem. O primeiro texto é mais antigo que o segundo, pois traz o ano de 2019 no título. Um possui verbo no futuro do presente, fará, e ambos estão no modo indicativo. Então, as notícias são sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, com enfoques diferentes, percebeu? Continuando a leitura. O segundo e último dia de provas digitais do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, registrou o índice de 71,3%
18% de abstenção. De acordo com o balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, compareceram aos locais de prova 26.709 candidatos. A taxa de ausência deste domingo, 7, foi maior que os 68% registrados da semana passada. Atividade 5. Último dia do Enem digital registra abstenção de 71,3%. Relendo o título e o subtítulo da notícia, deduza o sentido da palavra abstenção. Você consegue imaginar o motivo de tal acontecimento? Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Claro que você já finalizou a atividade e a gente pode conferir. Relendo o título e o subtítulo da notícia, deduza o sentido da palavrinha abstenção. Último dia do Enem Digital registra abstenção. Qual que é o motivo desse acontecimento? Vamos por partes. Abstenção significa ausência, é o número de faltantes na prova. O motivo pode ser bem variado, pessoas que adoeceram, pessoas que perderam a condução, pessoas que desistiram, ou seja, tem vários motivos. Mas o importante é você perceber o significado da palavra abstenção, ausência. Você sabe o que é o Enem? Olha a sigla, Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui no slide anterior tem a logo do Enem, ó. Você já deve ter visto em vários outros locais essa logo. Percebeu agora? Associou? A logo justamente tem o quê? A sigla. Muito bem. Você pretende participar do Enem? Ai, professora, estou no 2º ano. Como treineiro para aprender, para perder o medo, muitas pessoas fazem isso. Sabia? Tanto no Enem como no vestibular. Saiba que estar atualizado e ler bem as notícias é fundamental para participar do exame. Por quê, hein? Porque você consegue, sabendo de uma notícia, de uma informação, contextualizar melhor. Você domina o contexto da sua contemporaneidade. E aí, quando você tem acesso a uma notícia, a uma outra informação, através de um texto, numa prova, por exemplo, você consegue entender melhor. Você tem uma bagagem cultural que te facilita essa apreensão de significado, essa interpretação.
Outro detalhe, esteja atento para não cair em fake news. O que é uma fake news? Como o próprio nome diz, é uma notícia falsa. E eu tenho que observar que uma fake news, olha só, sempre tem erros de ortografia, por vezes não tem os elementos da notícia. E o resultado dessa fake news pode ser desastroso. Então, fake news, coloquei aqui até uma imagem para você lembrar, ela acaba com a notícia, ela deixa você perdido, porque você está, por vezes, compartilhando numa rede social algo que você não tem certeza da fonte, se é fidedigna, se realmente aquilo aconteceu. Então, observe que uma notícia, ela tem que ser verdadeira, clara, objetiva. Ela não pode estar com base em dados inverídicos. E ela tem que ter os elementos composicionais do LIDE, bem certinho. O que aprendemos? Lemos notícias sobre o Enem e comparamos uma antiga e uma recente. Observe que na comparação de notícias, o que acontece? Nós vemos a mesma notícia dada com enfoques diferentes. Também é importante recordar para você nesse momento agora o quê? Que no título eu não uso ponto final. Então, quando nós conversamos sobre a pontuação nas notícias, nós percebemos que na manchete, no título, eu não uso ponto final. Outra coisa interessante, os verbos usados na confecção da notícia são verbos no modo indicativo. Por que o modo indicativo? Porque uma notícia acontece um fato no momento certo. Então, eu não poderia usar o modo subjuntivo. Por quê? O subjuntivo denota uma hipótese, algo que supostamente irá acontecer, uma dúvida. Também levantamos hipóteses sobre um fato noticiado. Então, ao analisar uma notícia, como a gente fez aqui nos exercícios, eu observo o quê? O significado de algumas palavras. Nós vimos aqui o significado da palavra abstenção, que significa ausência. Nesse vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!